para a opinião pública de que o governo federal está fugindo das suas responsabilidades. Eu acho necessário levar a público esse debate, esclarecer definitivamente que eu, como deputado do PSDB, gostaria de saber qual é a verdade que tem por trás de tudo isso. E, efetivamente, acho que essa verdade não pode ficar sendo mascarada à opinião pública por mentiras, por colocações maldosas, injuriando pessoas e autoridades e o próprio governo federal, como está sendo feito pelo governo local. Muito obrigado, senhor. Em discussão, não quer discutir. Em votação. Peço o deputado secretário que faça chamar os deputados. Os deputados votaram assim, estão aprovando o requerimento número 993. Que votaram não, estão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cafu. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques, ausente. Deputado César Lacerda. Deputado César Lacerda, sim. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Edmar Pirineus, sim. Deputado Filipelli. Deputado Filipelli, ausente. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí. Deputado Jorge Cauí, sim. Deputado José Edmar. Deputado José Edmar. Deputado José Edmar, não. Deputada Lúcia Carvalho. Deputado Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevam, ausente. Deputada Maninha. Deputado Maninha, sim. Deputado Manelzinho. Deputado Manelzinho, ausente. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miqueias Paz, sim. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires, sim. Deputado Peniel Pacheco. Não. Deputado Renato Rainha. Deputado Renato Rainha, sim. Deputado Asni Derrori. Deputado Asni Derrori. Deputado Asni Derrori, sim. Deputado Xavier. Deputado Xavier, sim. Deputado Zé Ramalho, sim. Deputado Filipelli. Deputado Filipelli, sim. Deputado Geraldo Magela, sim. Deputada Lúcia. Sim. Por enquanto não se fala em via ainda não. Por enquanto está falando do que se vê, não do que se via. Por enquanto eu estou falando do que se vê, não do que se via. Eu não estou falando, eu estou desarmando. Mas tá aqui, O resultado da votação. Vou retirar o item aí da região administrativa. Tem que fechar 24 aí. Tira. Vou mexer. O requerimento 993 de 1996 foi aprovado com 3 votos sim, 2 não, nenhuma abstenção e 9 ausência. Declaração de voto, deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, eu gostaria de declarar que votei não, pelas razões que já esbocei durante a discussão dessa matéria. Só queria fazer uma observação. O deputado Geraldo Magela, quando fez uso da tribuna, disse que eu sou uma pessoa que tem uma mente tacanha, ou seja, uma mentalidade pequenez, foi a expressão que ela usou. É verdade, às vezes a gente pode considerar uma pessoa sem capacidade por um dos dois motivos. Ou porque a pessoa não consegue se explicar, tem dificuldade de dizer o que pensa, ou então porque quando a pessoa fala, ela fala num nível tão elevado que a pessoa lá não consegue atingir o nível. Eu não sei qual é o caso do deputado Geraldo Magela, mas pode ser que seja o segundo. Muito obrigado, senhor presidente. Eu convido o deputado Geraldo Magela a reassumir a presidência. Hoje não.
Passamos agora ao grande expediente. Concedo a palavra ao deputado Asni Derrore. Senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente, uma questão de ordem, por favor. Senhor presidente. Senhor presidente. A palavra, deputado Zé Edmar. Questão de ordem. Senhor presidente, eu tenho aqui, pode ser que eu tenha me enganado, mas Vossa Excelência parece que saltou o item número 27, que trata da votação dos requerimentos. De prioridade? Não, é porque eu gostaria de pedir... A presidência adiou, porque nós vamos discutir isso na reunião dos líderes. Nós vamos fazer uma reunião dos líderes amanhã, onde vamos discutir essa questão das prioridades. Se voltamos ao processo antigo, de um para cada deputado por mês, se voltamos às sessões extraordinárias, então, em função disso, a presidência adiou. Amanhã nós vamos fazer uma reunião de líderes, vamos decidir sobre isso e depois vamos, então, a partir dessa decisão, fazer a votação de todos os projetos ou voltar ao esquema antigo de colocar um projeto de cada deputado por mês, ou, quem sabe, até mais, se for a decisão, se tiver consenso dentre nós. Então, a presidência adiou apenas por isso. Mas, se Vossa Excelência adia a votação do requerimento, não prejudica a minha questão de ordem, mesmo porque agora, pela ordem, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que incluísse no item 27, para discutir na reunião de líder, a inclusão do requerimento de nossa autoria, que logicamente dispõe sobre assistência a idoso e que está já publicado no Diário Oficial. É um projeto de lei de nossa autoria que também estamos pedindo para incluir como regime de prioridade. A presidência fará isso. Assim como, presidente, eu acho que uma questão de ordem do deputado Jorge Cauí aqui se faz necessário porque quer retirar um projeto da ordem de prioridade. Não há problema. De Vossa Excelência será incluído para discussão. Deputado Jorge Cauí. Eu quero que seja retirado de pauta também, do item 27, o requerimento número 706. Deputado Jorge Cauí, inclusive informa a Vossa Excelência que estava inscrito no comunicado de parlamentares. Nós temos o deputado Asni e o deputado José Edmar, que vão fazer uso do grande expediente. Se Vossa Excelência quiser também fazer uso, poderá fazer. Concedo a palavra ao deputado Asni Derror. Senhor presidente, senhores deputados, vou ser bem breve. Entretanto, não poderia deixar de fazer em outra oportunidade, tendo em vista o pronunciamento do deputado Peniel Pacheco ter ocorrido no momento em que eu não estava presente na casa, porque se encontrava em uma audiência no Ministério Público, tratando de dois diferentes assuntos. O deputado Peniel Pacheco, ontem, fez um breve pronunciamento fazendo críticas a um projeto de lei que foi apresentado de nossa autoria, conjuntamente com o deputado Adão Xavier. Eu faço essa resposta ao deputado Peniel Pacheco, em primeiro lugar, pelo respeito que tenho a ele enquanto colega parlamentar, e em segundo lugar, porque, além das nossas relações de parlamentares, nós temos uma relação de identidade de fé cristã. Então, eu tenho este compromisso que é maior do que as questões concernentes a esta casa. Temos divergências no plano político, no plano de entendimento das proposições que tramitam nesta casa. Eu gostaria de dizer que quando estive no Poder Executivo, com profunda angústia e com profunda dificuldade, assisti à posição, sobretudo da Terracap, diante da questão referente à relação do governo com as igrejas, aquelas áreas que havia sido autorizadas as suas ocupações. Assisti com satisfação a iniciativa do deputado Adão Xavier, Tadeu Filipelli, Luiz Estevão, nestas áreas, a qual, se não resolvia, pelo menos procurava resgatar a discussão para encontrar, por esta casa, um equacionamento à matéria.
Quando foi discutido o projeto do Prodesoc, também vi com muita satisfação, inclusive quero dizer para o deputado Peniel Pacheco, que em várias oportunidades eu mencionei a proposição dele, a autoria dele, o significado que representa esta proposta para o Distrito Federal. Até porque esta proposta é uma proposta baseada nos termos do Prodecon, que é um programa que o governo do Distrito Federal já desenvolve. E que, portanto, o princípio da isonomia prevaleceria no que tange às entidades sociais. Agora, o projeto do deputado Peniel Pacheco, ele refere, sobretudo, às entidades sociais. E aí, nós fomos, enquanto parlamentar, ele, deputado Adão, deputada Lúcia Carvalho, deputado Jorge Cauí, discutir a proposição que o governo havia encaminhado a esta casa, que era o pró-social. Quando a Terracap, depois de exaustiva discussão, sentou conosco e apreciou a matéria, ela entendeu que o Prodesoc poderia ser um equacionamento da matéria. No meu entendimento, a matéria estava limitada no seu equacionamento. Por quê? Porque o próprio Prodesoc, como ele diz, ele é um projeto para entidades sociais. Nada impede de que seja ampliado para igrejas. O que nós fizemos, deputado Peniel, foi ampliar no sentido de incorporar as entidades religiosas no seu projeto. Em momento nenhum, tentei descaracterizar o projeto e a autoria. O que eu procurei fazer, a partir, inclusive, do entendimento com a Terracap, a qual Vossa Excelência também foi convidado a participar do processo de discussão. E aí, apresentamos uma proposta, porque se eu tivesse a intenção personalista de apresentar um projeto, eu não teria sequer convidado o deputado Adão Xavier, porque no segundo momento dessa discussão, participamos, ele não pôde participar, e fui ao gabinete dele apresentar se ele concordaria ou não, e ele concordou. Então, eu não fiz isso com o intuito de tentar, vamos assim dizer, é uma palavra meia forte, mas vou usar, roubar a iniciativa do deputado. Muito pelo contrário, eu procurei valorizar, porque até se eu não estivesse valorizando, eu não estaria complementando, não teria acolhido a sugestão da própria Terracap. Por isso, senhor presidente, a gente tem uma passagem nesta casa aqui, que atesta a postura que nós temos adotada, e recentemente esta casa votou um projeto de lei, de autoria do deputado Benício Tavares, que tinha sido preliminarmente uma proposição nossa, e eu, muito pelo contrário, cumprimentei, porque naquele momento ele cumpriu um papel importante. Então, deputado Peniel Pacheco, não é da minha alçada tentar descaracterizar qualquer iniciativa. Recentemente, apresentei um projeto de lei de emenda à lei orgânica, que já tinha sido apresentada pelo deputado Miqueias Paz. Não tinha conhecimento. Apresentei, depois a matéria foi discutida e estamos equacionando. Então, deputado, eu elogio a sua iniciativa, mas a minha iniciativa, em momento nenhum, vem de descaracterizar ou deformar. Muito pelo contrário, vem complementar. Eu entendo a sua preocupação, a exemplo do que eu também tenho tido, em particular, com as comunidades religiosas. Se Vossa Excelência desejaria integrar ou discordar do mérito, é uma questão que Vossa Excelência tem todo o direito de ter uma posição nesse sentido. Mas eu não posso aceitar a tentativa de descaracterizar o esforço que nós fizemos para equacionar um problema. A parte da Vossa Excelência. Deputado Wasni, eu reconheço que Vossa Excelência tem sido uma pessoa que tem pautado a sua conduta por procurar sempre corresponder da forma como tem dito agora, essa conduta de ética, razão por que eu fiz o pronunciamento de ontem estranhando o posicionamento de Vossa Excelência. Estranhei, e mencionei isso. Estranhei pelo seguinte: Vossa Excelência sabe exatamente o que aconteceu nas reuniões que nós tivemos. Quando o pró-social estava em discussão, as entidades reunidas naquele local, entenderam que nós deveríamos aprovar um projeto que tivesse a dispensa da licitação através da qualificação por mérito do projeto.
esse projeto foi aprovado, já tinha sido aprovado nesta casa e foi escolhido por aqueles que estavam ali como ideal naquele instante. E foi então mencionado, entre outros, por Vossa Excelência, que aquele projeto nosso não contemplava as igrejas que estavam com um processo na TerraCap de destinação de área para permissão de uso ou concessão de uso antes desse novo governo e que essa situação precisaria ficar resolvida. Foi dito então, e aí eu quero invocar aqui o testemunho do senhor Valdomiro, que é representante do governo aqui na Câmara Legislativa, assessor legislativo do GDF, foi decidido que haveria uma mensagem do Executivo consubstanciando a vontade dos parlamentares que numa reunião haveriam de decidir esse projeto. Ou seja, nós teríamos uma reunião para discutir em que termos seria feito o novo projeto alterando a lei do Prodesoc. Então eu estranhei, foi que Vossa Excelência apresentou o projeto antes que essa reunião ocorresse. E foi isso que eu lamentei. Eu não estou aqui absolutamente, eu achei que foi, me senti de certa forma atingido, porque eu simplesmente fui excluído no segundo momento. Então, deputado, Vossa Excelência, se eu fui de alguma maneira agressivo com Vossa Excelência, me perdoe, mas eu estava cobrando a coerência que tinha sido declarada naquela reunião, que nós iríamos discutir e que o governo mandaria uma mensagem alterando a lei do Prodesoc para viabilizar, para contemplar aquelas instituições. Então, quando Vossa Excelência precipita, junto com o deputado Adão Xavier, essa decisão, eu me senti alijado do processo. Então, isso não me diminui, isso não me deixa empobrecido ou não invalida a minha proposição, mas eu acho que nós devíamos levar em consideração aquela questão que foi discutida anteriormente. Então, Vossa Excelência, por favor, entenda meu pronunciamento. Eu acho que posso ter sido até certo ponto, talvez indelicado em fazer o pronunciamento sem a sua presença aqui, mas eu quero agora retratar-me. Se eu falei alguma coisa fora desse contexto, por favor, me desculpe, porque eu queria era registrar exatamente isso, que com a reunião que nós tivemos, o normal, o correto, o natural, seria que nós novamente nos reuníssemos para fazer essa proposição. Senhor presidente, eu já estou concluindo. Eu gostaria até, deputado Peniel Pacheco, que eu não sou candidato a perfeito. Naturalmente, eu não permaneci até a conclusão daquela reunião, mas não tenho nenhum constrangimento de retirar e apresentar com a partilha de vossa autoria o projeto de lei, porque eu acho que o mais importante aqui é equacionar uma matéria. Então, eu deixo inteiramente aberto a matéria para que ela seja retirada, se for o caso, e ser partilhada. O que eu não gostaria é prejudicar a solução de um problema da maior importância. Muito obrigado. Com a palavra o deputado José Edmar. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Há 20 anos atrás, o Brasil perdeu um de seus mais notáveis homens, um homem que influenciou decisivamente o desenvolvimento do país e que fez renascer nos brasileiros e nos brasilienses, em especial, o sentimento mais puro do companheirismo, da força de vontade, da alegria de viver, do modo simples e da autoconfiança, do otimismo. Infelizmente, com a sua morte, aprendemos também o que é sofrer e sentir saudade. A história de Juscelino Kubitschek de Oliveira é digna de quem sabe construir cada degrau da vida. Nascido em 12 de setembro de 1902, na interiorana cidade mineira de Diamantina, JK ficou órfão de pai aos 3 anos. O menino Nonô sobreviveu às custas dos parcos vencimentos da sua mãe, professora primária. Trabalhou como telegrafista para custear seus estudos na Faculdade de Medicina de Belo Horizonte, tendo se formado em 1927. Sua inegável habilidade política começou a despontar já nos primeiros anos de carreira. Ingressou na política como chefe da Casa Civil do governador mineiro Benedito Valadares, em 1933. E no ano seguinte, seria eleito deputado federal. Perdeu o mandato com o advento do Estado Novo, mas voltaria como prefeito de Belo Horizonte em 1940. Novamente como deputado federal em 1946 e como governador de Minas Gerais
em 1950. Com a morte de Getúlio Vargas, surge como esperança para salvar o país, mesmo sob forte oposição política e de alguns setores militares. JK é eleito e mostra ao país seu vasto programa de metas para o desenvolvimento econômico. Ao seu plano de metas foram incluído um item significativamente importante para os brasilienses, a construção da nova capital, Brasília, no Planalto Central. O Brasil seria tomado, então, por um intenso clima de euforia e de dinamismo. Comandada por um político simples e, ao mesmo tempo, experiente, a população toma contato com o desenvolvimento acelerado. Soube enfrentar com maestria crises provocadas por sua oposição e passou o governo ao seu sucessor, mostrando ao país o que é fazer política com seriedade e justiça. Mantendo o seu estilo mineiro, caipira, para usarmos uma expressão recente, JK definiu sua nova forma de governar o país, sua característica empreendedora, de arregaçar as mangas para concluir suas metas de trabalho, contrastava com as atitudes de seus antecessores. Podemos dizer que ele mudou o jeito de se fazer política no país, permitindo ampla liberdade de imprensa. Talvez por isso tenha sido alvo de críticas insensatas, ao mesmo tempo que colocava o Brasil nos trilhos do desenvolvimento. Era o presidente Bossa Nova. Sua alegria contagiante, sua forma simples e eficiente de trabalhar, acabaram desenvolvendo no brasileiro um ânimo poucas vezes visto, um espírito de brasilidade capaz de colocar o país entre os maiores do mundo. Não só pelo crescimento industrial ocorrido naquele período, mas também por suas viagens ao exterior, quando divulgava a nação alegre e empolgada. Foi, sem dúvida, um dos presidentes mais populares de toda a República, reconhecido até mesmo pelos adversários mais fervorosos. JK foi o símbolo de uma era. É impossível afirmar que seria do Brasil sem esse presidente que marcou fundamentalmente aos brasileiros. Ele, que governou mesclando tradição e modernidade, transformou-se em sinônimo de industrialização e interiorização, de energia e de emoção, de competência e de sabedoria, de democracia e de resistência. Juscelino Kubitschek, ao lado da saudosa dona Sara Kubitschek, são personagens ilustres da nossa história. Nos deixou no dia 22 de agosto de 1976, num acidente de trânsito ainda mal explicado na Via Dutra e envolto em suspeita de atentado, aclamado pelo povo e perseguido pela ditadura militar, que causou aos seus direitos políticos, que cassou os seus direitos políticos e o mandou para o exílio. O nosso querido JK soube o que é viver distante de quem ama, e nós também sabemos. Senhor presidente, para encerrar, gostaria de exaltar esse meu pronunciamento, parabenizando o Correio Brasiliense pela excelente reportagem que publica no decorrer dessa última semana sobre a vida de Juscelino Kubitschek. E quero aqui destacar, com ênfase, uma frase colocada no Correio Brasiliense que diz: hoje, ao invés de planejar o desenvolvimento do país, estou aqui na minha fazenda de JKzinho, planejando o melhor local de colocar uma cocheira. Realmente é um momento de muita reflexão para todos nós que vivemos em Brasília e que, de certo modo, podemos lembrar o maior homem da República do país, fazendo, no dia de amanhã, no dia da sua morte, um momento para que todos nós pudéssemos relembrar esses momentos áureos do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Esta presidência convoca, solicito ao deputado Peniel, ao deputado Dimar Pirineus, secretaria do Trabalho da sessão, e faça a leitura de expediente que se encontra sobre a mesa. A presidência convoca a sessão para imediatamente após esta, para votar em primeiro turno o projeto de lei 2002/96 e em primeiro turno o projeto de lei 2051/96. Projeto de lei, deputado Peniel Pacheco, determina condutas a ser obedecidas pelas agências bancárias e laboratórios de análises clínicas localizados no âmbito do Distrito Federal e da outra previdência. César, você acha que vai ter quórum? Não, nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.
Está aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número... desculpe, eu solicito... Quem é o vice-presidente da CCJ, hein? A presidência solicita aos presidentes ou vice-presidentes das comissões de Constituição e Justiça, Economia, Orçamento e Finanças e Assuntos Sociais que indique relatores para os itens 1 e 2 da ordem do dia. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Filipe. No caso da COF, indico para o item 1 o deputado Zé Ramalho, item 2 o deputado Vaz Dir. A presidência indica o deputado Benício Tavares, pela Comissão de Constituição e Justiça, para relatar ambos os projetos. Solicito... Quem é vice-presidente da casa? Você é vice-presidente da casa? Você vai ser também dos dois itens, tá bom? Senhor presidente. Com a palavra o deputado Filipe. Retificando a informação dos relatores na COF, tendo em vista o impedimento do deputado Vaz Dir, eu indico também para o segundo item o deputado Zé Ramalho. E a presidência, na ausência dos presidentes e vice da Comissão de Assuntos Sociais, indico o deputado Miquel para relatar o projeto, os dois projetos. Senhor presidente. Solicito que o deputado Edmar Pirineu secretarie os trabalhos da sessão e faça a chamada do item número 1 da ordem do dia. Rápido e rasteiro. Vai dos dois, não pode votar conjunto, não? Na marra, tá tudo bem. Item número 1. Discussão e votação em primeiro turno para a lei número 2022, de 1996, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 7.028.601. Autor, Executivo Local. Votação simbólica, né? As comissões, não. Solicito que o deputado Benício Tavares apresente relatório e voto pela Comissão de Constituição e Justiça. Senhor presidente, pela Comissão de Constituição e Justiça, eu peço permissão para dar o parecer oral. Concedido. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei número 2022, de 1996, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 7.028.601. Do ponto de vista da constitucionalidade e da juridicidade da matéria, esta comissão não tem nenhum óbice que possa obstaculizar a aprovação da matéria no âmbito desta comissão. Portanto, somos de parecer favorável pela comissão. Em discussão. Senhor presidente, com a palavra o deputado Daniel Marques.
gostaria de registrar aqui, a bancada governista, num projeto importante para pagamento dos servidores, está praticamente ausente. A bancada de oposição, numa demonstração de responsabilidade para com os servidores, não é? Está aqui presente, desejando votar imediatamente esse projeto. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Votação em processo simbólico. Os deputados que votarem aprovando o parecer da Comissão de Constituição e Justiça permaneçam como estão. Está aprovado. Solicito o deputado Zé Ramalho que apresente relatório e voto pela Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência permissão para que eu possa fazer o voto oral. Presidência acata. Projeto de lei número 2022 de 1996, que autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito adicional à lei orçamentária anual do DF, no valor de R$ 7.028.601, no âmbito da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Não há nenhum impedimento, senhor presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação em processo simbólico. Os deputados votarem aprovando o parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, permaneçam como estão. Está aprovado. Solicito que o deputado Miqueias Paz apresente relatório e vote pela Comissão de Assuntos Sociais. Senhor presidente, peço sua autorização para ir diretamente ao voto. A presidência acata. No âmbito desta comissão, não encontramos nada que interfira na aprovação do referido projeto, portanto, somos favoráveis à aprovação do mesmo. A presidência coloca em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação é processo simbólico. Os deputados que votarem aprovando o parecer da Comissão de Assuntos Sociais permaneçam como estão. Está aprovado. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei 2022/96. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando o projeto em primeiro turno. Os votarem pelo não estarão rejeitando. Solicito que o deputado Cláudio Monteiro secretarie os trabalhos da sessão e faça a chamada nominal dos deputados para voto. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro, sim. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Jorge Cauí. Ausente. Deputado José Edmar. Sim. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputada Maninha. Ausente. Deputado Manelzinho. Ausente. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miqueias Paz. Sim. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Renato Rainha. Ausente. Deputado Aziz Derrori. Sim. Deputado Xavier. Sim. Deputado Zé Ramalho. Sim. Deputado Geraldo Magela. Sim. O projeto de lei 2022/96 foi aprovado em primeiro turno com 15 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 9 deputados ausentes. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 2 da ordem do dia. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 2051 de 1993, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar ao orçamento do Distrito Federal para exercício 96 no montante de R$ 1.057.821.985. Solicito que o deputado Benício Tavares apresente relatório e vote pela Comissão de Constituição e Justiça. Senhor presidente,
Solicito permissão para dar parecer oral. A presidência acata. Parecer da Comissão de Justiça ao projeto de lei número 2051 de 96, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar ao orçamento do Distrito Federal para exercício de 1996 no montante de R$ 1.057.821.985. No âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, não há nenhum óbice que possa obstaculizar o referido projeto, portanto, somos de aprovação da referida matéria. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação em processos simbólicos. Os deputados votarem aprovando o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, permaneça como estão. Está aprovado. Solicito ao deputado Zé Ramalho que apresente relatório e vote pela Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Solicito a Vossa Excelência a permissão para fazer o voto oral, senhor presidente. Presidência acata. Parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças sobre o projeto de lei número 2051 de 1996, de autoria do Poder Executivo Local, que autoriza abrir crédito suplementar ao orçamento do Distrito Federal para o exercício de 1996 no montante de R$ 1.057.821.985. No âmbito desta comissão, senhor presidente, nada impede o prosseguimento do referido projeto. Em discussão. Passo a presidência ao deputado José Edmar para discutir o assunto. Eu vou para a entrevista minha na televisão. Eu vou entrar na televisão. Eu tenho uma entrevista na televisão, eu vou para a minha entrevista. Daniel para a secretariado, que eu vou para a entrevista na televisão. Não vai ficar aí, não? Com a palavra o deputado Geraldo Magela. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar ao senhor relator da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças esclarecimentos sobre a mensagem que nos chega, especialmente no tocante à expectativa de transferências da União, da ordem de 705 milhões. Segundo a mensagem, há um entendimento entre o governo do Distrito Federal e o governo federal para fazer este repasse, mas que ainda não está assegurado pela União e que, segundo informações que temos, não há, inclusive, a perspectiva a curto prazo de votação no Congresso Nacional de uma suplementação orçamentária que faça com que esta expectativa seja atendida. Em não sendo, como o governo do Distrito Federal atenderia a esta receita que está sendo colocada agora na suplementação orçamentária, por se tratar, inclusive, de um valor altíssimo e, segundo a Fazenda do próprio Distrito Federal, os secretários de Fazenda e o próprio governo, estes recursos, os que estão sendo repassados, não atendem ao orçamento. Então, nós queríamos que Vossa Excelência esclarecesse a esta Casa qual a consequência se este valor não for votado na suplementação federal, se não for repassado, qual a consequência que isso terá para o Distrito Federal. Especialmente sobre este assunto, e também gostaria que Vossa Excelência esclarecesse se estes valores de 985 milhões que estão como provenientes para pagamento de pessoal e encargos, se são suficientes para pagar pessoal e fazer face aos valores de encargos sociais até o final do ano. Se isso
ou se será necessária uma suplementação a posteriori. Então, gostaria que Vossa Excelência esclarecesse isso para que nós pudéssemos votar. Senhor presidente, dado ao montante, eu até iria responder algumas perguntas, já que estou com o documento aqui da Fazenda, mas eu vou pedir ao companheiro pedetista Mário Tinoco que faça por escrito ao nobre presidente desta casa. Senhor presidente, senhor deputado Zé Ramalho, a sua colocação para completar é uma questão, pedido de prazo. Para responder o senhor poderia Presidente, complementar, então. Presidente, o nobre companheiro Geraldo Magela sabe que existe no Ministério da Fazenda o ofício 1215/96 da Secretaria de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal, onde há empenho nesse repasse de 705 milhões. E acredito que o governo federal irá se sensibilizar, até porque faz parte para que esse governo seja viável. Segundo, se essa suplementação para o pagamento da parte social, que Vossa Excelência perguntou, eu acredito que isso aí é tarefa do secretário. Ele é que vai saber se dá realmente ou se não dá. Se não der, a gente pede nova suplementação em outubro. Quer falar? Com a palavra do deputado Luiz Estevão. Ao mesmo tempo que devolvo a presidência ao deputado Senhoras e Geraldo senhores Magela. deputados, apenas para registrar aqui a presença da bancada do PMDB para votar favoravelmente ao projeto de suplementação orçamentária. Até porque dois aspectos aqui chamam a atenção no projeto. Os dois primeiros são o item A, o item 1, em que é reconhecida pelo governo aqui um excesso de arrecadação de 226 milhões de reais das suas receitas próprias, o que mostra que a propalada falta de recursos do governo não passa de uma fantasia, porque está aqui a prova evidente, no ofício do secretário de Fazenda e do governador, que há uma expectativa de um excesso de arrecadação que já se confirmou até agosto da ordem de 180 milhões de reais, até o fim do ano de 226 milhões de reais. Além disso, no seu quarto item, o governo finalmente reconhece por escrito e assinado aquilo que eu venho dizendo há muito tempo aqui na Câmara Legislativa, que o governo se apropria das verbas do desconto da Previdência Social e está aqui ele, reconhecendo isso no valor de mais 32 milhões de reais até o final deste exercício. Portanto, finalmente, em documento assinado pelo secretário de Fazenda e pelo governador, caiu a farsa. Acabou a farsa, caiu a máscara. Tudo que eu vinha dizendo aqui é a pura verdade, a pura realidade, a não ser que a assinatura aqui não seja verdadeira. Para finalizar, senhor presidente, quero dizer que nós vamos votar porque esses recursos se destinam em 98% ao pagamento do servidor público. Mas não podemos deixar aqui o nosso registro lamentando que estejam sendo cortados benefícios previstos no orçamento para o pagamento do ticket de alimentação de servidores e, em contrapartida, sendo aprovados mais 4 milhões de reais para a verba de propaganda. 3 milhões para o governo do Distrito Federal e 1 milhão para a Câmara Legislativa. Acredito que é publicidade. 1 milhão para a Câmara Legislativa e 3 milhões para o governo do Distrito Federal. A estranheza demonstrada aqui pelo presidente da Casa me surpreende, já que o dinheiro se destina à Câmara Legislativa. Então, veja bem, lamento profundamente que o governo do Distrito Federal corte recursos do Vale Alimentação e outros benefícios dos servidores para investir mais dinheiro em publicidade. Com a palavra o deputado César Lacerda. Senhor presidente, senhores deputados, eu queria parabenizar aqui o pronunciamento do líder do PMDB, porque sem o PMDB hoje, ajudando os outros deputados aqui presentes, o funcionalismo público, deputado Luiz Estevão, não teria seus pagamentos efetuados. E outra coisa com agravante, os hospitais de Brasília não teriam alimentação também para os doentes ali internados. A atitude do PMDB engrandece a política dessa casa. Parabéns, deputado Luiz Estevão. Com a palavra o deputado Assis Derrota. Senhor presidente, rapidamente, eu creio que é importante ressaltar aqui
e os deputados vão reconhecer, tanto que a deputada Maninha, a deputada Lúcia Carvalho, em função de uma viagem internacional, além do próprio deputado Manuel Andrade, estão deslocando para uma viagem internacional. O deputado Manuel está aqui porque suponho que o voo dele deve ser um outro horário. Bom, eu gostaria de deixar aqui registrado que, em primeiro lugar, que esse projeto de lei é um projeto autorizativo e não significa necessariamente, se esse repasse não ocorrer, que ele seja efetivado, até porque vai depender do financeiro da União. Então, eu creio que, nesse momento, para o Distrito Federal recuperar o seu orçamentário para poder ter disponibilidade para pagamento do servidor público é de fundamental importância. Por isso, eu creio que nós devemos votar um sim a esse projeto sem maior delonga. Obrigado. Com a palavra o deputado Renato Rainha. Senhor presidente, nobres deputados, eu subo em nome da liderança do PL para informar que nós votaremos favoráveis ao pacote, mas também que nos causa espécie a destinação de mais de 4 milhões de reais para fazer propaganda. A melhor propaganda do governo são as obras e são os trabalhos. E me causou espécie também, no plano geral do Jornal de Brasília, a posição do presidente da CUT, o Zunga, dizendo que iria fiscalizar essa casa para que os deputados da oposição votassem a favor dos servidores. Ele precisa realmente fiscalizar essa casa para verificar que quem está votando a favor dos servidores desde o primeiro dia que esta casa começou seus trabalhos são os deputados da oposição. Ele precisa fiscalizar mais os deputados do governo. A presidência quer informar aos senhores deputados que, em razão do pronunciamento do deputado Luiz Estevão, que a presidência nem a mesa diretora solicitou suplementação orçamentária para a verba de publicidade, até porque, do ponto de vista orçamentário, nós não usaremos, provavelmente, nem 1/3 do orçamento destinado a essa verba para a Câmara Legislativa. E se há a aprovação neste projeto, a Câmara Legislativa colocará à disposição para novo remanejamento, para ser usado em outra área, se possível, para outra área para investimentos que a mesa diretora, inclusive, já discutiu em sua última reunião. Pascal está precisando, não. Com a palavra, o deputado José Edmar. Senhor presidente, eu só gostaria de fazer uma colocação que eu acho importante. Esse poder legislativo é um poder ou não é? Isso aqui é... Deputado Odilon, o senhor concluiu com as minhas palavras. O senhor concluiu com a sua colocação. Essa é a verdade que existe, de fato, sobre essa casa. Porque, na medida em que nós estamos vendo a necessidade de fazer divulgação de nossos trabalhos, nós estamos vendo que, praticamente, deputado algum faz nada por Brasília, é o que se mantém, e nas palavras da deputada Maninha, naquela sessão solene no Recanto da EMA, quando ela colocou que o deputado não faz, é o governo quem faz, o deputado não estava... Na verdade, todos os projetos votados aqui, todo o nosso trabalho tem que ser divulgado. Temos que arranjar um jeito de colocar isso na mídia. Esses recursos que estão aí, para a publicidade da Câmara, é necessário. Eu acho que são necessários. E eu quero aqui votar favoravelmente a tudo e principalmente a esses recursos que estão aqui na Câmara Legislativa. A presidência quer, de novo, esclarecer que nós temos no orçamento de 96 3.600.000 destinados à publicidade, que não existindo orçamento, não existindo financeiro, deputado Zé Edmar, nós não vamos gastar porque não tem como atender na parte financeira. Então, não adianta alocar mais 1 milhão que não vai ter financeiro para usar. Nós temos outros setores prioritários, como o que da informática, que Vossa Excelência coordena nesta casa, e que em reunião da mesa Vossa Excelência já foi informado da dificuldade de se ter financeiro. Então não há sentido em botar mais recursos da publicidade da casa, e eu deixo isso aqui absolutamente público, cristalino, e
esclarecido, nem que houvesse dinheiro. Sim, mas não vamos usar na publicidade, isso é que fique claro. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Votação em processo simbólico, os deputados que votarem aprovando o parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, permaneçam como estão. Está aprovado. Solicito o deputado Miqueza, presente relatório e voto pela Comissão de Assuntos Sociais. Peço autorização para ir diretamente ao voto. A presidência acata. No âmbito dessa comissão, somos plenamente favoráveis à aprovação do referido projeto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que votarem aprovando o parecer da Comissão de Assuntos Sociais permaneçam como estão. Está aprovado. Em discussão, em primeiro turno, projeto de lei 2051/96. Não havendo quem queira discutir, em votação. Solicito que o deputado Odilon Aires faça a chamada nominal dos deputados para voto. Os deputados votarem pelo sim estarão aprovando o projeto de lei 2051/96. Os que votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro, sim. Oi. Deputado César Lacerda. Sim. Peraí. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Sim. Deputado Cláudio Monteiro, sim. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Perineu, sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauê. Ausente. Deputado José Edmar. Sim. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevam, sim. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manelzinho, sim. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miquéia Paz, sim. Deputado Odilon Aires, sim. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha, sim. Deputado Vasni Derror, sim. Deputado Adão Xavier, sim. Deputado Zé Ramalho, sim. Deputado Geraldo Magela, sim. E 7 ausentes. Bota aí. O projeto de lei 2051/96 foi aprovado em primeiro turno com 17 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 7 deputados ausentes. A presidência convoca a sessão extraordinária para imediatamente após esta, para votar em segundo turno os projetos de lei 2022/96 e 2051/96. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão. Está aberta a presente sessão sob a proteção de Deus. Iniciamos nosso trabalho. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 1 da ordem do dia. Pronto. Item número 1. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 2002 de 96, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar adicional à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 7.028.601. Autor, Executivo Local. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados votarem pelo sim estarão aprovando em segundo turno o projeto de lei 2022/96. Votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares, sim. Deputado Cafu, sim. Deputado César Lacerda, sim. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques, sim. Deputado Edmar Pirineus, sim. Deputado Filipelli, sim. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauê, ausente. Deputado José Edmar, sim. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevam. Deputado Luiz Estevam, sim. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manelzinho. Deputado Manelzinho, sim. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miquéia Paz, sim. Deputado Odilon Aires, sim. Deputado Peniel Pacheco, sim. Deputado Renato Rainha, sim. Deputado Vasni Derror, sim. Deputado Adão Xavier, sim. Deputado Zé Ramalho, sim. Deputado Geraldo Magela, sim. Deputado Marcos Arruda, sim. Avisa o motorista lá para ficar posto que eu já estou saindo. E avisa para eu avisar lá que eu já estou saindo daqui, tá? Lá no almoço. O projeto de lei 2022/96 foi aprovado em segundo turno.
18. 19. Foi aprovado com 18 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 6 deputados ausentes. A presidência dispensa o interstício. Coloca a redação final em discussão. Não havendo quem queira discutir nem impugnação, está aprovada a redação final. Solicito ao senhor secretário faça a leitura do item número 2 da ordem do dia. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 2051 de 96, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no orçamento do Distrito Federal para o exercício de 96, no montante de 1.057.821.985 reais. Segundo turno do projeto de lei 2051. Em discussão. Cadê a emenda? Foi apresentada uma emenda. Foi retirada a emenda. Em discussão em segundo turno. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando o projeto de lei 2051/96 em segundo turno. Os votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares, sim. Deputado Cafu, sim. Deputado César Lacerda. Deputado César Lacerda, sim. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques, sim. Daniel Marques, sim. Deputado Edmar Pirineus, sim. Deputado Filipelli, sim. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí, ausente. Deputado José Edmar, sim. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Esteves, sim. Deputado Amaninha, ausente. Deputado Manelzinho. Deputado Manelzinho. Deputado Manelzinho, sim. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, sim. Deputado Miquel Paz, sim. Deputado Odilon Aires, sim. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha, sim. Deputado Vazinho Derrores, sim. Deputado Adão Xavier, sim. Deputado Zé Ramalho, sim. Deputado Geraldo Magela, sim. O projeto de lei 2051/96 foi aprovado em segundo turno com 17 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 7 deputados ausentes. Em discussão, a redação final do projeto de lei 2051/96. Não havendo quem queira discutir, a presidência declara aprovada. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.